comunhão rompida. Amém? Está no livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 1, diz assim: levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Pôs a serva e seus filhos na frente, Léia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Mas ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E eles, rompimento nos relacionamentos, acontece com muita frequência entre irmãos, entre parentes, entre amigos, pais, filhos, na igreja. E esses rompimentos, por muitas vezes, ou na maioria das vezes, surgem mágoas, surgem ressentimentos e atingem cheio aquelas pessoas que você ama. E esses, por muitas vezes, eles se transformam em pessoas feridas diante de outros. Satanás, ele tem investido pesado, principalmente nos últimos dias, porque ele sabe que a igreja está sendo preparada para morar com o Senhor na glória. Quantas pessoas estão aí fora que você às vezes quer falar do Evangelho para ele, mas esta é uma pessoa que um dia já ouviu falar do Evangelho, já desceu as águas do batismo, talvez já foram batizados com o Espírito Santo, eram membros de igreja, pastores, evangelistas, músicos, levitas, mas um dia deixou o ressentimento entrar no teu coração e impediu que a graça do Senhor continuasse a agir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um filho teu te ofender, ele vai deixar de ser seu filho? Não. Por mais que você fique chateado por um tempo, mas ele nunca vai deixar de ser teu filho. Nunca vai deixar, você vai deixar de ter a responsabilidade sobre este. Ainda que você diz, olha, te desconjuro, não quero mais saber. Nunca vai deixar de ser. Sabe, irmão, o que nós temos que aprender é que a igreja do Senhor foi colocada na terra para que ela se multiplicasse, para que ela se revelasse o amor de Cristo e para que elas compreendessem uns aos outros, porque um dia nós vamos morar junto no céu. Mas infelizmente muitas pessoas vão ficar para trás. Sabe por quê? Porque nesta área Satanás tem agido e tem feito com que a igreja fique dividida. Jesus disse que nos últimos dias haveria reino contra reino. Sabe? Nações contra nação, a gente já sabe que existe mesmo. Qualquer coisa é motivo de guerra. Mas reino de Deus contra reino de Deus, isso é novo. E ao mesmo tempo já está velho, porque temos visto isso. Às vezes pessoas, sabe, que trabalham uma função na igreja, diáconos, levitas, e que ficam competindo entre eles para ver quem faz melhor, quem melhor se sobressai. Se você tivesse um aumento, não justificaria. Mas nós estamos trabalhando para o mesmo rei. Quem pega um papel no chão e quem carrega 1000 quilos nas costas, a Bíblia fala sobre aqueles pagamentos que Jesus fazia. Não importa aquele que começou a trabalhar 8 horas da manhã e aquele que começou a trabalhar faltando 5 minutos para terminar, o pagamento é o mesmo, é a graça e a misericórdia do Senhor. Jesus nos ensina isso em Mateus 12, 25, que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não adianta eu estar numa casa, eu estar numa família, eu estar numa igreja, eu estar num grupo de amigos, e quando chega aquela pessoa, por eu estar magoado, eu simplesmente ajo de duas maneiras: ou fecho a cara e vou embora porque eu não quero conversar, estou errado; ou sou falso, finjo que nada está acontecendo e continuo metendo a boca pelas costas, continuo sendo errado. Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, como é bom e agradável é viver unidos os irmãos. Esse é o sentimento, amado, que Esaú e Jacó experimentavam muito. Eles estiveram juntos durante toda a infância, cresceram juntos, sabe, eram dois irmãos, sentavam à mesa juntos, eram amigos, mas um dia esta amizade deles acabou, o afeto terminou,
tornando-se estranhos, Jacó e Esaú, 2 irmãos, os únicos que poderiam ser muito abençoados e unidos, porque cada um na sua função era muito inteligente, mas eles preferiram desenvolver uma grande inimizade por causa de experiências negativas do passado. Nem mesmo o parentesco, nem mesmo, amado, sabe, o estado parentesco sanguíneo deles impediu que isso acontecesse. Isso é real. Quantas vezes nós sabemos que tem famílias que entre irmãos não conversam entre eles, que dentro da igreja do Senhor, que seria o lugar que não poderia ter, tem um filho de Belial que diz que vai para o céu, mas ele, se não se converter, vai para o inferno. Diz: eu não gosto de fulano de tal, então você vai se converter primeiro. Porque Deus não diz que nós devemos gostar um do outro, mas devemos suportar-vos uns aos outros. Você pode até não gostar muito bem, mas você tem que suportar, porque alguém também te suporta. Nós somos uma igreja que queremos ir para o céu, não somos uma igreja que estamos aqui aprendendo costumes ou colocando nosso costume fora da palavra de Deus, porque quem manda, quem ordena, quem governa é o Senhor. E eu quero ministrar nesta igreja que hoje, o primeiro culto do ano, vamos começar o ano de bem com a vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. Temos visto isso, amado. E o que não poderia era acontecer não só nas famílias, não só na amizade, mas também na igreja. Tem pessoas que não percebeu ainda que Satanás às vezes está rodeando, sabe? Às vezes um deboche que você faz do teu irmão. Às vezes o irmão passa, você comenta com o outro que está lá: você viu a roupa dele? Percebeu como está o cabelo dela hoje? Às vezes começa com uma pequena brincadeira, mas é um sentimento que se aloja, e quando você menos espera, você está fazendo isso deveras vezes, várias vezes, e isso se torna uma raiz, a brecha que o diabo precisava para entrar no teu coração. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, o diabo não te toca, verdade, mas começa na brecha, abre brechas para você ver se ele não entra e se aloja e fica escondido como um câncer. O dia que ele se manifestar é para a morte. Precisamos, amado, e Deus tem nos mostrado que precisamos consertar relacionamentos se queremos ter uma vida cristã sadia, uma igreja saudável. Ponto 1. Como podemos restaurar uma comunhão que foi rompida? Podemos restaurar uma comunhão que foi rompida tendo o quê? Tendo iniciativa. Eu preciso ter a iniciativa de fazer. Nenhum laço rompido, amado, pode ser restaurado se não há iniciativa de alguém. Alguém diz: não, você então vem pedir perdão primeiro. Não, ele que errou, pastor, ela que fez, então se ela não vier, eu não vou. E fica nessa picuinha. Às vezes sabe de casa de família, que às vezes o Natal, no final do ano, até se consegue quebrar isso, né, por conta do espírito natalino. Mas tem aquele que é rude, que diz: não, eu posso até perdoar, mas esqueci, eu não vou. Porque eu sou crente, mas eu não sou palhaço. Alguém tem que levantar a bandeira branca. Se o outro não quer levantar e você é uma pessoa mais sensível ao Espírito Santo, levante você. Não importa que depois essa pessoa vai dizer que você foi bobo, que você foi trouxa, que você foi santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você foi cristão. Mas pastor, eu fiz tudo isso e a pessoa nas minhas costas continua agindo. Fica em paz, porque agora quem entrou na peleja foi o Senhor. Você fez a tua parte. Sabe, irmão, nós precisamos sinalizar esse conserto, sabe? Foi o que aconteceu com Jacó. Ele desejou consertar o relacionamento com o seu irmão Esaú. No versículo 4 de Gênesis 32, ele diz assim: teu servo Jacó manda dizer isso. Ele preparou, ele sabia que iria ter um encontro com o irmão que ele não falava há anos, tinha a certeza que o irmão ia fazer de tudo para matá-lo, porque esta era a vontade de Esaú. Mas ele disse: Senhor, eu quero neste momento um tempo de conserto. A minha vida inteira eu
eu vou fazer com que essa mudança aconteça. Jacó então, amado, ele sinaliza que deseja restaurar a sua comunhão. Olha, mas como que eu vou sinalizar, pastor, se eu quero falar com essa pessoa, quando ela me ver através do outro lado da rua, vai até ela vai te xingar, ela vai te esculhambar, ou talvez você manda um recado, mas sinaliza que você quer. Eu sempre ensino, amado, que nós devemos liberar perdão, mesmo que a pessoa não queira, libera você e deixa ela com Deus. Porque quando nós não liberamos perdão, quando tem aquele negócio de um irmão ficar brigando com o outro, você já viu em casa? Às vezes tem 3, 4 irmãos, não é toda a família, mas algumas famílias têm disso. O pai, coitado, a mãe não pode abençoar o A ou o B, porque o C fala, tá vendo? Se fosse eu, você não fazia. Você gosta mais do A e do B. Eu devo ser de criação, adotado, porque não é possível. Toda vez que eu falo alguma coisa, a mãe ou o pai diz que é o fulano que tem razão. Eu nunca tenho razão. Esse filme você já viu, já? E o pai e a mãe ficam divididos. E quanto mais filho tem, mais problemas são. A gente se sente muitas vezes desta maneira. Sabe, irmão, é importante prestarmos atenção na atitude de Jacó. Ele havia errado, porque ele roubou o direito do irmão da bênção de Deus. Ele enganou o irmão, sabe? Porém, se ele se humilhou e teve a iniciativa de consertar o que estava errado, Deus entra no negócio. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto a pessoa errou, importa que eu quero consertar. Tem gente que diz assim, olha, se vier pedir perdão na época de Natal e Ano Novo, eu não aceito esse tipo de perdão. Se não aceita nessa época, vai aceitar quando? Dia de finados? Se a data mais propícia é esta, quando não o aniversário da pessoa, se a pessoa não aceita nessas datas, vai aceitar quando? É a mesma coisa aquela pessoa que está morrendo no hospital, você vai falar de Jesus para ela e diz assim, não é porque eu estou aqui nessa situação, morre ou não morre, que eu vou aceitar Jesus. Vou morrer na mesma religião. Então morre infeliz e vá para o inferno. Oportunidade você teve, mas tu não quiseste. Tem gente que é arrogante, tem um coração duro. Jacó teve muito coração duro. Não voltou atrás para pedir perdão por irmão, mas ele sofreu demais. Tudo que ele fez foi enganar, e ele foi enganado por muitas vezes, trabalhou igual um burro, e foi enganado pelo sogro. Não adianta, meu irmão. A Bíblia diz, levanta de onde você caiu. Pastor, mas eu já pedi perdão para essa pessoa 10 vezes, e eu errei de novo, eu tenho vergonha. Que seja 1000 vezes. A obrigação dele como cristão é te perdoar. Amém? Afinal de contas, nós estamos sendo preparados para ir para um lugar onde só entra lá quem realmente se humilhou. Sabe, ele tinha toda a razão do mundo, Esaú, para ter raiva de Jacó. Mas ele se humilhou, e esta humildade contribuiu para a restauração daqueles irmãos. Preste atenção, meu irmão, sem iniciativa de ambas as partes, o muro permanece, a indiferença continua, a barreira ainda vai estar lá. E Satanás fica batendo palma, dizendo isso mesmo. Você tem razão. Você tem razão. E mesmo quando sabe que você não tem razão, diz assim, não dá o braço a torcer não. Se ele quiser que ele venha, ele não é crente? Ele é mais crente que você, então ele que venha. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se for preciso você se humilhar, vá, meu irmão. Você vai ver o peso que vai sair das tuas costas, do teu coração. Você vai ver que você vai viver melhor. Mesmo que você não receba nada em troca, mesmo que você receba alguma palavra torpe, ao invés de palavra amiga, você fez a tua parte. É preciso que haja, sabe, um desarmamento das lembranças do passado. Quem vive de passado é museu. Quem vive de mágoa, de ódio, muitas vezes os próprios direitos, sabe, vai acontecer com você o que aconteceu com Esaú, que não conseguia por muitas vezes perdoar o irmão. O irmão fez aquilo de caso pensado, mas não importa, é irmão. Ou você acha que o seu irmão de igreja é diferente do teu irmão carnal?
Diante de Deus não tem diferença alguma. Amém? Nenhuma. A diferença é que hoje você constitui uma família com este teu irmão, e quando morrer essa família vai acabar, mas na igreja essa família permanece pelos séculos dos séculos. Ele foi ofendido, mas não se vingou. Assim também com Cristo, foi ofendido, foi humilhado, mas perdoou. Humilharam, cuspiram nele, mas ele perdoou. Preste atenção que a iniciativa do perdão é a atitude nobre na vida da busca de um cristão. A iniciativa de perdão é a restauração e a comunhão que Deus quer conosco. Ponto 2. Podemos restaurar uma comunhão através de uma verdadeira experiência com Deus. A experiência do encontro de Jacó com Deus, lá em Gênesis capítulo 32, o fortalece, o encoraja a buscar o conserto com Esaú. Primeiro, a experiência dele que motivou foi a seguinte: Jacó, ele se encontra com o Senhor aonde? No vale de Jaboque. Ali, meu irmão, Deus muda o seu nome de Jacó para Israel. Quando nós temos a iniciativa de ter um encontro com o Senhor e liberar o perdão e ser uma pessoa melhor, isso mostra que Deus já mudou o seu nome. No livro de Apocalipse está escrito o seguinte: que quando você nasce no Espírito, da água do Espírito, naquele dia quando você estiver lá no céu, você vai ter um novo nome, porque você nasceu de novo. Tem crente que está dentro da igreja, continua com o seu nome, com o seu sobrenome, e o seu apelido continua sendo o mesmo, porque não teve um encontro com o Senhor. Há pessoas que vêm para a igreja, desce as águas do batismo, na verdade, tomou um banho de piscina ou de rio, mas não houve mudança. Como eu sei que uma pessoa verdadeiramente é convertida? Quando ela tem a liberdade, a facilidade de liberar o perdão. Quando não, irmão, seu coração ainda está preso pelas mãos de Satanás. Misericórdia. Na liberação do perdão, não existe quem tem razão. No relacionamento marido e mulher, é natural durante os anos de vida ter alguns atritos. Mas se toda vez que você tiver razão, você falar assim: eu não abro mão porque eu tenho razão, esse casamento vai para algum lugar? Não. Mesmo a gente tendo razão, por muitas vezes tem que ceder. Amém? Na vida, na amizade, é a mesma coisa. Por que Deus muda o nome de Jacó? Porque o seu próprio nome já tinha o nome de usurpador, de enganador. O Senhor diz: a partir de hoje, se você quer mudança, você tem que parar de usurpar as coisas que não é sua. Você tem que parar de enganar as pessoas. Você tem que parar de ser falso. Você tem que parar de agir da maneira que você age. Então, portanto, se você realmente quer, e a Bíblia diz que ele luta com Deus a noite inteira. Ele diz: eu não aceito mais ser assim. Essa luta com Deus, amado, era lutar contra o seu próprio interior, era lutar contra as suas próprias vontades. Lutar com Deus é quando você está dizendo: Deus, eu não vou fazer, e dentro de você dizendo: faça, faça, faça. Essa luta Jacó teve. Ele lutou intensamente a noite inteira e diz: não, amanhã logo cedo eu vou atrás, eu vou mudar de vida. E o Senhor então diz: pela sua atitude, por você ter prevalecido, eu vou mudar o seu nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Amém? Deus tem mudado. Eu vejo algumas atitudes de alguns cristãos que dizem assim: ah, meu Deus, se fosse uns anos atrás, o negócio tinha ficado feio. Glória a Deus que eu me converti, porque senão o bicho ia pegar. Mas o bicho já foi repreendido, ele não pega mais ninguém. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Às vezes alguém olha para você e fala: você é bobo, você é besta, você é trouxa. Não, eu sou convertido, é diferente. Às vezes o velho homem quer voltar, irmão. O velho homem quer subir, o velho homem quer prevalecer, mas nós precisamos afogar ele de novo, dizendo: não, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A experiência de Jacó com Deus, querido, fizeram ver que ele precisava buscar restauração com o teu irmão. Deus mudou a história dele, Deus começou a abençoá-lo, mas ele não poderia ser abençoado se ele não tivesse
de bem com o teu irmão. Eu ministrei isso no culto ontem. Se você quer estar bem, não adianta você vir à casa do Senhor e entregar a sua oferta. Oferta que eu digo é em todos os sentidos. Oferta de louvor, oferta de adoração, oferta financeira. Amém? Oferta do próprio culto. Jesus diz: deixa a tua oferta aí no altar. Vá consertar-se com o teu irmão. Aí você volta e eu aceitarei a tua oferta. Não adianta brigar com o teu irmão, passar por ele na hora do culto, nem olha para a cara e diz: eu só estou aqui, vou mudar de lugar porque esse infeliz está sentado desse lado. Que glória a Deus que você deu, para quem? Deus não aceitou. Que louvor saiu da tua boca, foi para quem? Não foi para o Senhor, porque o teu coração está amarrado. Sabe, irmão, nós começamos a fazer uma ministração na ceia. De cada ceia, você lembrar de alguém, trazer uma lembrança, seja um cartão escrito à mão, seja algo que você venha comprar, mas alguma coisa que você sabe, se manifesta em pedir perdão, ou pelo menos renovação de aliança, ou com o teu pastor, ou com o teu irmão, ou com o diácono, ou com quantas pessoas você quiser. Você acredita que tem gente que está resistindo isso? Diz: pastor, esqueci, não lembrei. Não faz questão, sabe? Acha assim: eu não estou magoado com ninguém, não estou chateado com ninguém, e nem ninguém comigo. Não precisa. Nós precisamos renovar a aliança todo dia. Marido e mulher devia renovar a aliança de casamento pelo menos uma vez por mês ou duas. Não é verdade? Porque de vez em quando, por mais que você convive junto, há contrito. Na igreja do Senhor é a mesma coisa. Cada um tem um jeito, foi ensinado de uma maneira, cada um tem uma cultura, cada um tem uma situação financeira diferente, pensa diferente, e às vezes há atrito. Às vezes eu me surpreendo, alguém me abraça e fala: pastor, eu estava chateado contigo. Meu Deus, sério? Eu nem pergunto o que eu fiz, Deus me livre. É bom nem saber. Melhor nem saber. Meu irmão, perdoa. Às vezes teve pessoas que passou tão desapercebido, passou por um, passou por outro. Tem 50 para dar uma, às vezes deu para 2 e alguma coisa chamou a atenção e passou, o outro fala: você viu? Cumprimentou o A, o B, me pulou e foi cumprimentar você. Estou te falando que não vai com a minha cara. É por isso que eu vou sair dessa igreja. Porque aqui todo mundo é assim, banda de cobra, essa panela. Você vai sair de uma panela e vai para outra, de pressão. Meu amado. Só se eu sair aqui na minha porta e todos os vizinhos passar batendo palma, tudo bem. Primeiro que eu já sou chamado até de mal educado, porque às vezes as pessoas me cumprimentam, eu não sei quem é, eu só balanço a cabeça. Eu não sei se eu falo com paz, se eu cumprimento com a paz, bom dia ou boa noite, não sei se ela me conhece. Uma vez uma pessoa me encontrou na rua e falou: você está me conhecendo, pastor Alexandre? Ai meu Deus, é agora. E aquele sorriso: tudo bem com você? Não, estou te perguntando, você não está me conhecendo? Olha, minha querida, não sei nem se eu posso chamar minha irmã. Não estou lembrado. Eu fui na tua igreja, o Senhor orou por mim, pôs a mão na minha cabeça, Deus te usou para falar comigo, e o Senhor passou na rua aqui 3 vezes, nem olhou na minha cara. Eu digo: Jesus, que estreito. É mesmo, minha querida? Olha, é mais fácil você falar o teu nome uma única vez e eu gravar do que a fisionomia. Difícil eu gravar. Fisionomia e número, eu tenho uma grande dificuldade. Me perdoe. Mas volto na igreja mais umas 2 vezes que eu vou lembrar de ti. Se eu vê-la hoje na rua, eu lembro de longe. Oi! Não é verdade? E tem pessoas que na igreja acontece isso e chateia por uma coisa tão boa. E Satanás fica assim: não falei que ele não gostava de você? Não falei que ele não ia na tua cara? E parece uma coisa, irmão. Sabe? O diabo é tão sujo que às vezes você está ali passando e sem querer você realmente passou pela pessoa e não percebeu. E a pessoa fica martirizando. O duro é isso: quando há uma raiz de amargura no coração, qualquer coisa é motivo desta raiz aumentar. Então preste atenção, meu irmão. Situação de conflito ou comunhão rompida sempre revela quem realmente você é. Sabe? Tenha uma verdadeira conversão e experiência com Deus. Nesta hora, o verdadeiro cristão, ele precisa se manifestar. O verdadeiro cristão, ele procura o caminho da reconciliação e do perdão.
É por isso que nós não fazemos uma ceia básica. A nossa ceia, ela tem o cálice, tem a troca de cálice, tem este ato de você ir lá se reconciliar com o teu irmão, de pedir perdão, porque é preciso, porque senão vai passando desapercebido. E quantas pessoas, sabe, às vezes sai da igreja e não fala nada para ninguém. Você fala, sei lá, aquela pessoa é um desanimado, e não é. Saiu magoado e chateado com alguém, por uma palavra, talvez por um gesto, talvez por alguma coisa, não é verdade? O falso cristão, ele procura o caminho da contenda. O falso crente, ele procura o caminho da confusão, da desunião. Normalmente o crente meia boca, ele sempre está envolvido numa conversa. Corra desse tipo de crente, porque é como uma laranja podre dentro de uma caixa, uma só põe todos a perder. Mas nós precisamos ser mais crentes do que eles, e chegar na cara dessa pessoa e falar: fulano, você se converta. Ele vai espernear, ele vai xingar, mas a palavra que você falar vai entrar no seu ouvido, o Espírito Santo vai fazer descer no coração. Se converta, porque desta maneira você não chega nem na porta do céu. Sabe, irmão, às vezes é duro dar um recado desse. Às vezes é duro falar para uma pessoa desta maneira. Às vezes a gente não quer ser inconveniente, mas com isso nós estamos sendo que somos convenientes com o pecado. É melhor ser inconveniente mesmo e dizer: goste a quem gostar. Sabe, precisamos ser mais diretos. É claro que não é para ofender, mas tem que chegar com carinho e falar: ô meu querido, você já reparou que você tem agido desta maneira? Está sempre encrencando com alguém, está sempre, sabe, em contenda. Você não percebeu que as pessoas têm se afastado de você? É igual uma empresa, amado. Sempre tem um lá que briga com todo mundo, que agita, sabe, que faz as pessoas se afastam, a família se afasta. E será que está todo mundo errado? Não. Jacó e Esaú não poderiam viver bem se eles não estivessem debaixo da mesma bênção. Sabe, meu irmão, Jacó e Esaú, eles tinham a bênção de Abraão, mas essa bênção não se manifestou enquanto eles não se reconciliaram. Eu não sei o que Deus está falando contigo, mas para o Senhor te abençoar, depende de mudança. Adianta eu dizer que este é o ano da esperança e que você vai esperar o melhor de Deus se você não restaurar esta comunhão que foi rompida. Às vezes você até bate papo com a pessoa: não, pastor, passou, deixou para lá. E às vezes não, querido. Sabe? Tem pessoas que desculpam a outra. Olha, me desculpa, o outro, tudo bem, está desculpado. Às vezes tem situações que não é desculpa que resolve, é perdão. Perdão é realmente expor todo o problema. Tanto ele fala, quanto o outro fala, depois passa uma borracha em tudo. Se possível, ora junto, entrega ao Senhor para o diabo trazer a acusação depois. Desculpa, acaba desculpando hoje, desculpa amanhã, desculpa outra, aí daqui a pouco fala: estou cansado. Agora ele fica desculpando, porque toda vez que a pessoa chega e ela for querer pisar no teu pé, antes mesmo que ela faça isso, nem a intenção de fazer, você já lembra do passado. Por quê? Porque você está preso ao passado. Terceiro, podemos restaurar uma comunhão rompida com atitudes concretas. Gênesis 8,4 diz assim: Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se ao pescoço e o beijou, e choraram. As atitudes, amado, de Esaú e de Jacó demonstram que houve uma real restituição, uma real restauração. Amém? O pai do filho pródigo, quando o filho pródigo volta, ele faz o quê? Ele abraça o filho, ele coloca um anel no seu dedo, ele faz uma festa. Ao contrário de alguns crentes que, quando o amigo volta pedindo perdão, o outro amigo na esquina diz: e aí, o que aconteceu lá? Você perdoa? Fazer o quê, né? O cara veio me procurar, não deve ficar se sentindo.
santo, sou homem de Deus, eu até perdoei. Perdoa nada. Quando a gente perdoa, a gente faz festa. Quando a gente perdoa, a gente anda junto. Quando a gente perdoa, a gente fala: olha, meu irmão, vamos esquecer. E para esquecer disso, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Sabe? É poder realmente compartilhar. Nós precisamos ser restaurados. Pergunto para o seu irmão: você está entendendo? Deus amado, não acredita apenas nas nossas palavras. Deus observa também o que? As nossas atitudes. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como que eu posso dizer que Deus entrou no meu coração, sendo que no meu coração cabe ódio, cabe mágoa? Eu estou sempre, empurrado com alguém. Que conversão é essa? Que Deus que entrou no meu coração, senão aquele que está no mundo? Como que eu posso dizer que eu sou uma nova vida, se aqueles que me conhecem dizem: ele é muito bonzinho, mas tem um coração duro? Crente não tem coração duro. É verdade. E se tivesse, continuava no mundo. Nós temos às vezes algumas opiniões fortes, porque às vezes achamos assim: não quero mudar nisso e naquilo, mas reconhecemos que estamos errados. Nos esforçamos para mudar. Vai dizer: pau é pau, pedra é pedra. Eu morro, mas eu não vou confessar que estou errado. Não se converteu não, meu irmão. E tem muita gente na igreja que não verá a face do Senhor. Deus, aleluia. Amém? As atitudes, amado, falam mais do que as palavras. Às vezes você não precisa dizer para tua esposa todos os dias: amor, eu te amo. É lindo isso. Mas o mais bonito é você agir de tal maneira que ela percebe. Você só age assim porque você a ama. Tem gente que tem uma facilidade de dizer: eu te amo. Qualquer coisa: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Amor, te amo. E está aprontando. Isso porque ama, imagina se não amasse. Também ama. Continue dizendo: eu te amo, amém? Estou dizendo para não dizer não. Mas as atitudes falam muito mais. Tem um louvor se eu não me engano, da Bruna Carmo, que foi um dos primeiros dela, que diz assim: vou voar para o céu, vou embora daqui. Já vi tanto crente cantar isso. E o Senhor diz assim: se não mudar, não vem. É hora de mudar. Sabe? Que céu que vai. Você vai embora, mas não para o céu se continuar assim. Não é verdade, irmão? Não adianta dizer: eu perdoei meu irmão, se as nossas atitudes revelam a presença da falta deste perdão. A Bíblia diz que pelos frutos nós somos conhecidos. Quem perdoa dá prova disso que perdoa. Amém? Mas sempre vai ter um filho de Belial que vai fazer você lembrar do passado. Fala: não, eu já perdoei, eu já liberei, amém. Não deixa voltar no seu coração, não. Amém? Se a frieza, a indiferença, meu irmão, permanecer, não houve a real reconciliação do perdão. Infelizmente o muro permanece, a barreira continua, separando corações e sentimentos das pessoas. Mas em nome de Jesus, esses muros vão cair, eles não vão prevalecer. Ponto 4 e último: podemos restaurar uma comunhão rompida quando o passado é colocado no esquecimento. Esquece o passado. 2 Coríntios 5,7 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas.
Quem perdoa, esquece e deve dar prova disso. Na hora não é fácil esquecer, porque ninguém tem amnésia, não é? Na hora não é fácil esquecer, mas a sua convivência no dia a dia chega uma hora que, mesmo que você lembra, você fala, isso ficou no passado, não é? Tem gente que diz assim, não, eu sou assim, fez comigo, eu não esqueço, eu me converti, mas eu não esqueço. Primeiro, que você não se converteu, e segundo, que você está na roça, porque você só vai perder com isso. Quem é feliz em guardar sentimento, em guardar rancor? Quem é feliz em estar desta maneira? O Senhor te diz, é hora de mudança, meu irmão. Às vezes as bênçãos ficam retidas no mundo espiritual pelas nossas atitudes. Se uma pessoa, querida, não está em Cristo, então ela vive realmente alimentando o passado, sabe? Ela vive, além disso, ela vive ressuscitando o passado. Deus quer curar as nossas lembranças, Deus quer curar as nossas feridas. Em vez de ficar alimentando, vivendo no passado, Deus quer transformar a vida dessas pessoas que sempre estão olhando para trás, que sempre estão apontando, dizendo, olha, eu tentei ajudar, mas essas pessoas me apunhalaram pelas costas. Se Jesus fizesse isso, todos nós estaríamos no inferno. Conclusão, meu amado. Se conseguimos viver em plena comunhão, em perfeita comunhão com os nossos irmãos, nós então viveremos em plena comunhão com Deus. Deus quer nos levar a uma vida abundante, que só poderá ser experimentada quando formos capazes de experimentar a restauração. Amém? O que é restaurar? O muro está quebrado, é derrubar e fazer outro? Não. Restaurar é consertar. É você pegar um monumento antigo, sem colocar nada, mudar a característica dele e restaurar. Amém? Restaurar a partir daquele mesmo projeto, para que ele continue do mesmo jeito. Restaurar a amizade é isso. Não é dizer, olha fulano, você vai ter que morrer e nascer de novo. Tem defeitos da pessoa que a gente tem que aprender a conviver, porque tem coisas que ela não vai mudar. Amém? Todos nós, relacionamentos, deve ser a prática do perdão. Eu quero ler uma ilustração que vai estar passando na tela. Vamos ler comigo, pelo menos me acompanhe. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir e juntar-se mais e mais. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aquecendo-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se por não suportar mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. O que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial. Sobreviver. Moral, essa história nos ensina algumas coisas. Precisamos nos unir e respeitar as nossas diferenças. Precisamos entender que todos nós somos diferentes, temos defeitos, fraqueza, e por isso precisamos de mais misericórdia de Deus para suportar os nossos irmãos. Alguém já disse, é fácil trocar as palavras, difícil é interpretar o silêncio.
É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos, difícil é reter seu calor. Amém? Os espinhos sempre tem. Não adianta. Você vai querer se aquecer perto de um porco espinho, ele não tem culpa, a natureza dele tem espinhos. Às vezes você é uma pessoa alegre, sorridente, mas você é amigo de um cara carrancudo. E você quer mudar a estratégia dele, o jeito dele, a fisionomia dele. Não tem como. Ele é carrancudo, mas ele é teu amigo. Às vezes ele te fere, e algumas palavras duras, mas ele é teu amigo. É melhor você ser ferido pelo espinho desse teu amigo, que falou sinceramente e não foi falso contigo, do que você ser ferido por aquele que dá sorriso, tapinha nas costas e só está te apanhando. Nós precisamos aprender a sobreviver com pessoas. Jacó era o tipo de pessoa, sabe, que não era muito hábil na caça como seu irmão Esaú. Mas ele tinha habilidade da cozinha, cozinhava muito bem. O seu irmão era chucro, era aquela pessoa que era caçador, sabe, era meio bicho do mato. Mas ele tinha o teu jeitão, mas ele amava. Como diz, os brutos também amam. Sabe, irmão, aprenda a amar o teu próximo, pois você estará no centro da vontade de Deus. Aplauda o Senhor, querido.